A gente dá continuidade com Agora... 3 perguntas formuladas pelas diferentes entidades, começando com o DCE. Então, a nossa pergunta vai no seguinte sentido. Os sistemas de inclusão racial e social atualmente em execução na Unicamp, como o PAES e o Profis, têm se provado insuficientes para a universidade de fato igualitária que represente a população paulista e brasileira. Apesar dos índices de cerca de 50% de ingressantes de escolas públicas no geral, essa disposição é díspara entre os cursos e não é claro quanto desses ingressantes vieram de escolas públicas técnicas, ou seja, já passaram anteriormente por filtros sociais e processos seletivos anteriores à Unicamp. Os dados de inclusão racial nos cursos são ainda mais preocupantes e distantes das proporções demográficas. Uma das maiores reivindicações da greve de 2016, assim como da ocupação da reitoria, foi a implantação de cotas étnico-raciais na universidade, seguindo o exemplo nacional das universidades federais e estaduais de excelência que já possuem tal sistema. A Unicamp amarga o status de uma das únicas universidades públicas de excelência do país que ainda não implantou o sistema de cotas étnico-raciais. Também durante a greve foram abertos processos de sindicâncias contra estudantes que se manifestaram em apoio a esta pauta. Na prática, essa é uma forma de punir exemplarmente e retaliar quem estava lutando pela educação e a defesa da universidade pública mais democrática. Queremos saber qual a posição da candidata à reitoria sobre a implementação de cotas étnico-raciais na universidade e se as cotas vão ser implementadas, isso é, se haverá uma campanha do reitor, da reitora no caso, frente aos conselheiros no Consul para tal implementação. Qual é a posição também do candidato frente às inúmeras sindicâncias contra os estudantes que estão beirando a judicialização por estarem na greve? Todas as sindicâncias contra estudantes que se manifestaram serão retiradas? Tá, são 2 assuntos importantes, deixa eu responder. Primeiramente sobre a questão das cotas. Né? Nós já tínhamos colocado em documentos da nossa candidatura, já desde dezembro, e depois colocamos no nosso programa, nós somos favoráveis à política de cotas, né? Nós apoiamos. E, não sei se todos sabem, mas eu fiz parte do GT, do grupo de trabalho, que logo depois da mobilização do ano passado, que produziu inclusive a demanda, né, pelas audiências públicas, que organizou as audiências ocorridas na Unicamp em outubro, novembro e dezembro. O relatório desse GT foi apresentado agora dia 21 no Conselho Universitário e eu acompanho totalmente o que esse relatório coloca. Ele faz, além de uma reflexão importante sobre a questão das cotas e da política afirmativa, não é o caso de repeti-la aqui, mas esse relatório mostra que um diagnóstico do PAES demonstra a insuficiência dele para algumas questões básicas. Né? A primeira deles é que, claro, os alunos de escola pública ingressam na universidade. Esse ano o vestibular falou em 52%. Né? Mas ele não tem a linha de renda como um dos filtros importantes. Então, esses alunos ingressantes de escolas públicas, em boa medida, ou em alguma medida importante, agora não me escapa a porcentagem, mas eles vêm de escolas de excelência, né? E vêm de alunos com faixas de renda mais altas. Nós precisamos estabelecer a faixa de renda como um dos componentes da inclusão de alunos que vêm de escola pública. É uma alteração no modelo vigente. Agora, o modelo vigente, por conta dessa insuficiência, ele também é insuficiente na questão racial. Hoje, ela se limita a uma pontuação de alunos apenas desses que vêm de escola pública. E nós entendemos que a questão racial ela é mais ampla do que isso. Não é nem uma questão de amplitude, é uma questão de natureza da questão. A natureza da questão racial é outra. Ela não pode ser vinculada à questão socioeconômica. Ela advém de uma trajetória histórica, ela advém da sua própria constituição, né, dentro da sociedade brasileira. E nós entendemos que, para compor um modelo que segue, inclusive, a determinação da proporção de negros no estado de São Paulo, que hoje é 37,4%, 37,2%. 37% e algum decimal. Para seguir essa proporção, são necessários, e nós fazemos esse modelo, 2 modelos de reserva de vagas, ou de 18,6% de reserva de vagas para os que vêm de escola pública e 18,6% para os que vêm da ampla concorrência, que é a soma dessa proporção. Nós entendemos que isso é importante. A questão racial, étnico-racial, não se limita só à questão dos negros. Tem a questão dos indígenas, que sempre foi tratada de maneira conjunta
pelo PAAS, através da pontuação PPI, que é preto, pardo e indígena. Nós separamos isso, a questão indígena, e nós nos orientamos, sobretudo, pela experiência da Federal de São Carlos, que é muito positiva. Foi uma das exposições de uma das audiências, foi muito profícuo aquele debate, mostrando como a experiência do vestibular específico para indígenas traz, de fato, uma outra forma de possibilidade de inclusão dessas etnias que você tem no estado de São Paulo ou mesmo fora dele. Então, nós propomos ali um vestibular específico para indígenas, reservando pelo menos 2 vagas, né, por curso e por turno, separadamente do outro modelo que está em busca de fazer essa inclusão mais ampla. Nós entendemos que essa inclusão é fundamental para darmos não só o acesso, mas inclusive para redimensionarmos o que entendemos de excelência. Os estudos dizem que a excelência é perfeitamente compatível com essa ampliação social, étnico-racial, e nós queremos isso para a Unicamp também. Com relação à questão da sindicância, nós somos contrários à repressão ao movimento político, né, desde logo. E o movimento estudantil, ou grupos do movimento estudantil, no ano passado, por uma série de mobilizações específicas, foram levados a essas sindicâncias e isso se encontra hoje na reitoria. Não sei dizer, não consigo responder se essa reitoria vai defini-la, né, vai terminá-la ou vai finalizá-la como um processo, né? É provável que sim, né, porque o processo está ali já faz algum tempo. No nosso caso, o que nós antes queremos pontuar aqui é que essas mobilizações legítimas, as mobilizações legítimas, não serão reprimidas. Não há lugar para nós, no campus, nos campi da Unicamp, para repressão e para a própria polícia, se as mobilizações políticas são legítimas. E por repressão, se estamos falando em sindicância, nós não queremos mover. Mas a Unicamp tem regras que definem comportamentos. E nós esperamos que professores, alunos e funcionários sigam essas regras de comportamento, que é o que garante a convivência acadêmica universitária mais legítima e respeitosa possível.